líderes que serão formados e que serão enviados, que se tornarão obreiros. Por isso o sucesso de uma igreja em todas as áreas está na salvação de almas, está na salvação de vidas. E quando eu estou falando salvação de almas, eu não estou falando de recebermos pessoas de outros ministérios, que é importante, sim. Eu não nasci na Ágape, eu vim de um outro ministério, estou aqui há 3 anos, vou para 4 anos que estou aqui nessa igreja, nessa família. Mas o nosso foco principal não pode ser no receber pessoas. Isso é uma consequência. Nosso foco principal precisa ser em ganhar vidas. Porque quando existe uma agregação, um recebimento, significa que uma igreja deixou de ter uma família, por exemplo, e a outra igreja recebeu uma outra família. Houve uma troca. Mas quando almas aceitam a Cristo, significa que o reino de Deus cresceu. Quantos estão me entendendo? Significa que o reino de Deus cresceu. Então o nosso foco precisa ser na salvação de almas, na evangelização de vidas. Eu vou começar do macro para o micro. Eu quero trazer para você, eu quero trazer a sua consciência hoje, a realidade da necessidade. Eu vou repetir, eu quero trazer para a sua consciência hoje, a realidade da necessidade. Eu vou começar do macro para o micro. Hoje no mundo, nós temos 7.905.000.000 de pessoas, arredondando 8 bilhões de pessoas. Hoje no planeta Terra, nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas, que estão distribuídos em 195 países. 195 países e 7 continentes. Segundo estimativa da ONU, olhando as estatísticas de anos atrás para cá, a cada 10 anos, se acrescentam 1 bilhão de pessoas. Isso significa que daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, nós teremos 9 bilhões de habitantes. E a gente está falando aqui de uma estatística onde se conta pessoas que morrem e pessoas que nascem. Então, entre as pessoas que morrem e as pessoas que nascem, no final, no saldo final, a cada 10 anos, a população aumenta em 1 bilhão de pessoas. Isso equivale a 77 milhões de crianças nascendo todos os anos. Todos os anos no mundo nascem 77 milhões de novas crianças. O que equivale a uma criança que nasce a cada 2 segundos. A cada 2 segundos no mundo está uma criança nascendo. E eu não vou para muito longe não. A minha esposa trabalha no Hospital Antoninho da Rocha Amaro. Ela trabalha no centro cirúrgico. Difícil é o dia que ela chega e fala: hoje não teve nenhum parto. Porque todos os dias estão nascendo crianças.
todos os dias tem criança nascendo. E a igreja tem uma responsabilidade em evangelizar essas pessoas. Eu tenho por mim, tá? Isso é uma opinião, que nós vivemos nesses 2 anos uma tentativa de redução populacional. Nós vivemos nesses 2 anos, 2020 e 2021, uma tentativa, não foi um acidente, mas foi uma tentativa planejada de uma redução populacional. Até porque só o vírus da Covid-19 levou mais de 5 milhões de pessoas à morte. Mais de 5 milhões de pessoas no mundo morreram só pela Covid-19, fora as outras causas, como acidente, doenças, infarto, enfim, homicídios. Mas mesmo assim, a pergunta é: o que são 5 milhões? O que são 5 milhões? E falando em números, para uma população de 8 bilhões de pessoas no mundo. Trazendo a nível Brasil, o Brasil hoje tem 213 milhões de habitantes. O nosso país tem 213 milhões de habitantes. Desses 213 milhões, 42 milhões, no último censo, declararam-se de fé evangélica. Porque os cristãos no Brasil, eles se declaram católicos ou evangélicos. Nós fazemos parte da classe evangélica. Então, 42 milhões de pessoas se declararam evangélicos, ou seja, 19% da população do nosso país se declara evangélica. Agora, olha esse detalhe aqui, ó. Segundo a Organização de Missões, que chama-se Organização Mobilizadora, a OM, um país, para ser considerado alcançado pelo Evangelho, precisa ter no mínimo 20% da sua população de cristãos evangélicos, para que esse povo possa ser considerado um povo alcançado. Ou seja, o nosso país ainda não é considerado um povo alcançado, mesmo tendo 42 milhões de pessoas se declarando evangélicas. Eu não sei se você consegue entender o tamanho da necessidade. Significa que existem 81% da população do Brasil que ainda não foi alcançado por Cristo. 81% do nosso país, do Brasil, ainda não serve a Jesus, ainda não recebeu a verdadeira salvação. Grande maioria dessas pessoas estão servindo a Deus da forma errada, servindo a Deus enganados. O que significa isso, pastor? Significa que eles pensam assim: eu posso servir a Deus, mas eu posso orar e servir a uma estátua. Eu posso servir a Deus, eu posso acreditar em Jesus, mas eu também posso me ajoelhar e conversar com a minha santinha, porque ela vai me ouvir. Sendo que a palavra diz: não se curve perante imagem de escultura,
nem a ela você deve servir, porque eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não fala, têm ouvidos, mas não ouvem. São falsos deuses. Por isso, essas pessoas estão servindo a Deus da forma errada e enganados. Nosso estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, nós temos 46 milhões de habitantes que moram nos nossos 545 municípios, onde 24% da população se declara evangélica. E na cidade de São José dos Campos, a nossa cidade, lugar onde estamos estabelecidos com a nossa igreja sede, temos 729 mil habitantes, segundo o censo de 2020, ano passado. 729 mil habitantes e 143 mil se declaram evangélicos, ou seja, 19% daqueles que moram em São José dos Campos, 19% se declaram evangélicos, ou seja, existem 81% das pessoas que moram nessa cidade que precisam aceitar Jesus como Salvador. A minha pergunta para você é, olhe para mim aqui. Minha pergunta para você é: o que você quer realizar em 2022? O que você quer conquistar no ano de 2022? Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para você. Primeira pergunta: 2021, quantas vidas você ganhou para Jesus? Primeira pergunta. Tá, eu vou diminuir a gravidade da pergunta. Em 2021, esse ano, quantas pessoas, ou para quantas pessoas você falou de Jesus? Para quantas pessoas você falou de Jesus? Eu não estou dizendo pessoas que você ganhou, eu estou perguntando pessoas que você falou de Jesus para elas. Quantas pessoas ouviram de Jesus através da sua boca? A minha pergunta é: você quer que 2022 seja igual a esse ano de 2021? Vamos fazer com que o ano que vem seja igual a esse ano que se passou? Ou será que o Espírito Santo vai poder nos usar para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas ouçam a palavra de Deus através de nós? Nós corremos o risco de ficarmos tão acomodados, tão confortáveis na nossa vida particular, que esquecemos de olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Estamos tão preocupados com os nossos próprios problemas, que nos esquecemos de olhar para as pessoas que estão indo para o inferno, estão do nosso lado. Estão do nosso lado. E nós às vezes não temos a capacidade de falar de Cristo para elas, de convidá-las para vir num culto. Irmão, chega da gente fazer culto para crente. Chega da gente fazer culto de crente para crente. Chega dos nossos eventos serem eventos de crente para crente. Está na hora da gente mudar a nossa mentalidade, porque a gente fala da boca para fora que Jesus está voltando, mas as nossas atitudes não condizem com aquilo que a gente fala.
Porque se eu acredito que Jesus está voltando, eu não vou querer que as pessoas que estão à minha volta, que trabalham comigo, as pessoas que moram comigo, as pessoas que estão no mesmo bairro, na mesma vizinhança, elas fiquem se Jesus voltar. Eu vou me esforçar para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra. Ganhar almas não é uma atividade da igreja. Ganhar almas é a respiração do corpo de Cristo. Eu vou repetir isso aqui. Ganhar almas não é uma atividade da igreja. Por que o nosso trabalho para Deus precisa ser 100% dentro das quatro paredes? Por que o nosso trabalho para Deus precisa se resumir ao que acontece no templo? Ganhar almas precisa ser a respiração da igreja. Eu comecei a pastorear uma igreja aqui em São José. Eu fiquei um ano e meio fazendo culto ao ar livre, indo para a rua. Todo domingo eu pegava uma caixa de som, pegava uma guitarra, um microfone e um pedestal, e eu ia para frente de alguma casa, geralmente de algum irmão conhecido, pedia uma tomada emprestada, puxava uma extensão e reunia ali uma meia dúzia de irmãos, e eu fazia um culto ao ar livre. E eu convidava as pessoas para ir no culto, fazia o culto ao ar livre, e entre um louvor e outro eu convidava as pessoas: nós teremos culto no endereço tal, na rua tal, hoje à noite. Eu estava me esforçando, mas durante um ano e meio, a igreja não passou de 20 pessoas. 20 pessoas, e ainda assim era gente que já era crente. Que já era crente, que veio de outro ministério. Até que um dia a gente mudou para um outro salão, e eu fiz uma reunião com aqueles 20 irmãos, e eu falei para eles assim: gente, é o seguinte, nós estamos mudando de salão, nós estamos mudando de endereço, mas essa mudança não pode se limitar apenas ao templo. Eu falei: a partir de hoje, todo domingo vai ser um culto para pecador. Eu falei: todo domingo vai ser um culto evangelístico. Eu falei: culto de ensino é o culto de vocês, é o culto para vocês virem aprender. Agora, culto de domingo vai ser um culto evangelístico. Eu vou pregar, porque, irmão, obra quando está começando, quando você está começando um trabalho, você tem que pregar todo dia. Não tem jeito, não tem obreiro. Você prega na terça, prega na quinta, prega domingo, todo dia você tem que ter pão novo. E eu falei assim: domingo eu vou pregar para pecador. Se não tiver nenhum visitante, vocês vão ter que vir aqui aceitar Jesus de novo. E os irmãos olhou um para o outro assim, tipo assim, até parece. Fizemos a inauguração do templo. Chegou no domingo, preguei crucificação. Jesus morreu por você. Não tinha um visitante, só os 20 irmãos. Jesus morreu por você. Você precisa entregar sua vida a Cristo. Os irmãos olham para mim assim. No final eu falei: quem quer entregar a vida a Jesus? Quem quer vir aceitar Jesus como Salvador? E os irmãos olham um para o outro. E eu insisti no apelo. Eu sabia que só tinha eles lá. Que o Senhor te deu uma outra oportunidade. No outro domingo, filho pródigo, filho pródigo. Você precisa voltar. Não tinha um visitante.
No final, quem quer voltar para Jesus? Você quer entregar a sua vida a Jesus, voltar para Cristo? Aí os irmãos olhou para o outro e falou assim: eu acho que o pastor falou sério.